Fala você, aluno, aqui é o professor Leonardo Careca, o Super Saiyajin da Química, trazendo para você esse terceiro módulo de Química, esse módulo que é o módulo de Química Orgânica, beleza? Nesse módulo, professor, o que eu fiz? Eu juntei todas as questões do Enem de 98 até 2019, todas as questões que tocavam no assunto química orgânica e organizamos elas de maneira hierárquica para que você pudesse absorver melhor os conceitos de química orgânica que caem dentro do Enem, beleza? Então, dentro desse módulo, nós vamos contar com os princípios de química orgânica, nós vamos contar com a classificação das cadeias, classificação dos carbonos, vamos trabalhar com um tópico que também vai classificar as funções orgânicas, vamos trabalhar com a parte de nomenclatura, propriedades físicas dos compostos orgânicos, teremos também isomeria, reações orgânicas e, por fim, finalizaremos com polímeros. Nesse nosso módulo de química orgânica, nesse nosso terceiro módulo, que é o módulo de química orgânica, nós vamos começar com teoria. Posteriormente, durante a teoria, nós vamos fazer alguns exemplos, ok? E posteriormente, em aulas em foco, que eu vou costumar dizer, em exercícios direcionados, nós vamos resolver eles juntos, exercícios do Enem nos quais nós vamos resolver juntos, no quadro e alguns deles de próprio punho para que você possa entender o passo a passo como funciona, beleza? Como diria Bob Esponja, vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Então segue lá, vamos começar o nosso módulo de Química Orgânica. Careca Show da Química. Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém! Então fala, galera, essa é a nossa primeira aula de Química Orgânica para o Enem, Química Orgânica, Princípios e Introdução à Química Orgânica, onde você, aluno, precisa saber primeiro o quê? O que é a Química Orgânica? A Química Orgânica nada mais é do que a área na Química, o ramo na Química que estuda os compostos de carbono. O ramo na química, a área na química que estuda os compostos de carbono, tá ok? Beleza? Se você não lembra quem é o carbono, se você não lembra, o carbono tem esse símbolo aqui, certo? E para quem não lembra, o carbono está na família 4A da tabela periódica, no segundo período da tabela periódica, além de que o nosso carbono ele é classificado como um ametal, ou seja, ele não tem características de metal, certo? São propriedades importantes sobre o carbono. Se a gente for avançar um pouquinho mais, se a gente for lembrar alguns conceitos do carbono, lá na Química Módulo 1, lá na Química da tabela periódica, primeiro ano, a gente vai lembrar que esse mesmo carbono ele tem, professor, um número atômico igual a 6, que são os números de próton, e ele vai ter também, professor, um número de massa igual a 12 no seu isótopo mais estável, e ele vai ter, professor, um número de elétrons, um número de elétrons igual a 6 também. Essas são algumas informações muito importantes do carbono que você precisa lembrar, certo? E se você não lembra dessas informações do carbono, tem o Manute, que vai acabar aqui aparecendo para você, para te lembrar um pouquinho sobre as propriedades do carbono. Avisa que na mesa 12 tem um cara de camisa preta, secando a segunda garrafa de uísque, tomando sem gelo, todo embriagado e largado enquanto ela não chega. Avisa que na mesa 12 tem um cara de camisa preta, não tira ela da cabeça. Avisa que o carbono é 12, diamante é o gás de preta, tem duas camadas, a família é a quarta, enquanto o elétron é meia. Avisa que o carbono é 12, diamante é o gás de preta, não tira o careca da cabeça. Beleza, galera? Agora que o Manute já te ajudou com as propriedades do carbono, a gente volta aqui com a introdução à química orgânica, certo? Para lembrar que o carbono é 12 no seu isótopo mais radioativo, da quarta família, tem duas camadas, certo? Enquanto são 6 elétrons na última camada de valência. Já já a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre as propriedades do carbono, tá? Mas o que eu gostaria muito que você saiba nesse momento é que antigamente química orgânica nem sempre foi classificada como a química que estuda os compostos de carbono. É interessante a gente puxar na história da ciência, na história da química, que antigamente, antes da chamada síntese de Wöhler,
A química orgânica era dividida de uma maneira diferente. Como assim, professor? Antigamente, química orgânica era a química onde se estudava substâncias extraídas dos seres vivos, enquanto que na química inorgânica eram estudadas substâncias químicas extraídas dos seres não vivos. O que você precisa, aluno, saber, isso aqui é questão de vestibulares tradicionais, é que essa denominação, essa classificação caiu por terra e caiu quando? Quando um alemão chamado Wöhler produziu a chamada síntese de Wöhler, e nessa síntese de Wöhler, professor, ele transformou uma substância inorgânica, que é o cianato de amônio, em ureia, que é uma substância orgânica, e acabou mudando o rumo, mudando os princípios que atingiam a química orgânica. Então, nesse ponto, é muito importante lembrar que a química orgânica é a química que estuda os compostos de carbono. Lembrando que o carbono ele é um A-metal, tem duas camadas, família é quarta, enquanto o elétron é meia. Lembra do Manute? Pois bem, sabendo que você já conhece o carbono, já conhece que essa é a área de introdução da química orgânica, nós vamos com os próximos passos aí nos princípios introdutórios da nossa aula 1. Segura aí. E dando continuidade no nosso estudo, gurizada, o que a gente tem aqui muito importante? A gente vai pegar a partir de agora, professor, e conhecer, já que a gente passou a conhecer o carbono, a gente vai aprofundar, melhor dizendo, as características que esse carbono tem. Então, dado isso, professor, é o tópico que você vai encontrar nos livros chamado Propriedades do Carbono. Quais são as propriedades que o carbono tem de acordo com aquilo que eu extraí nessa nossa primeira parte da aula? A primeira delas e mais importante, galera, já que o carbono é da família 4A, para a gente seguir a regra do octeto, certo? Hashtag regra do octeto. Você precisa lembrar, professor, que para chegar a 8 elétrons na última camada, já que o carbono tem 4 elétrons, ele precisará fazer 4 ligações. Isso dá para a gente a propriedade, uma característica muito importante do carbono. É a propriedade de o carbono ser tetravalente. Professor, que propriedade é essa de ser tetravalente? Vamos buscar lá na etimologia. Tetra significa o quê? 4 vezes. Valente vem de valer-se de. Vem de valer-se com quem, ou seja, ligar-se a, mais ou menos por aí. Professor, significa que o carbono sempre irá fazer 4 ligações. Se você não entendeu, eu vou repetir de novo. O carbono sempre irá fazer 4 ligações. 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 Não entendeu? Vou repetir para você, o carbono sempre irá fazer 4 ligações. O carbono sempre irá fazer 4 ligações. Para quem não entendeu, eu vou dizer aqui mais uma vez, o carbono sempre irá fazer 4 ligações. Vamos lá, o carbono sempre irá fazer 4 ligações. Se você riu, Deus está vendo. Volta aqui. Aqui estão alguns exemplos de como vão aparecer essas 4 ligações do carbono para você nos exercícios. É bem tranquilo e você já deve estar familiarizado com isso. Você que deve estar aí no terceirão começando a estudar química orgânica na sua escola. Ele pode aparecer assim, ó, com 4 ligações simples. Ele pode aparecer assim, professor, com 2 ligações simples e uma dupla. Ele pode aparecer assim, professor, com 2 duplas de cada lado. Ou ele pode aparecer com uma ligação simples e uma ligação tripla. Tá ok? Beleza? Essas são as 4 formas de representação do carbono dentro da química orgânica. A representação essas mais simplórias, tá? Vamos aproveitar essa deixa aqui, professor, e já vamos passar para você o seguinte. Essas ligações de carbono têm nomes muito importantes. Quando a ligação for simples, professor, essa ligação do carbono é chamada de ligação sigma. Sigma. Vou colocar para você aqui. Certo? Para você não se confundir, vou colocar aqui bonitinho. Esse símbolo significa o sigma, ok? Se você lá da matemática estiver perguntando, professor, eu já vi a palavra sigma, mas eu vi com outro símbolo, professor. Se você estiver se confundindo com esse sigma aqui, esse aqui é um sigma maiúsculo, tá? Esse aqui que a gente está fazendo é um sigma minúsculo. É o sigma que representa a ligação simples do carbono. Então, olha só, aqui você tem ligação simples, sigma, ligação simples, sigma, certo? Ligação simples, sigma, beleza. Professor, e quando a gente tiver uma ligação dupla, segura. Quando a gente tem uma ligação dupla, professor, a gente vai ter, na verdade, uma ligação que vai ser chamada sigma e a outra ligação vai ser chamada pi. Pi, professor, igual da matemática? Exatamente, não significa 3,14, significa que o símbolo é o mesmo. Que símbolo é esse? Símbolo do
π, que você já estudou lá na matemática e que na química orgânica indica pra gente uma ligação dupla. Então aqui você tem ligação dupla, sigma, π, sigma, π. Beleza, tá aí? Tranquilo? Joia? Maravilha. E quando a gente tiver uma ligação tripla, professor? Olha só, a gente vai ter uma chamada de sigma e outras duas chamadas de π. Que maravilha, certo? Alguns alunos perguntam para mim durante a aula assim, professor, oi, mas em vez de ser sigma, π e π, o livro traz pra gente sigma, π, desculpa, o livro traz pra gente π, sigma e π. Eu falo, gente, não interessa, isso tanto faz. O que você precisa saber é o seguinte, quem é a ligação mais fraca? Isso é importante. Professor, a ligação π é uma ligação mais fraca. É uma ligação que vai ficar mais exposta. Isso lá no final, lá nos últimos módulos, quando a gente estiver falando de reação orgânica, você vai lembrar dessa ligação π. Por ela ser mais fraca, ela ser mais exposta, ela vai ser uma das ligações primeiras a ser quebrada, beleza? Então isso é muito importante se você já está estudando de maneira mais avançada. Tranquilo? Joia? Maravilha? Essa é uma das propriedades do carbono. Mas antes de a gente seguir com uma outra propriedade muito importante, vou aproveitar a deixa aqui para te passar outros conceitos sobre o carbono muito interessante e alguns macetes aqui rapidinho. Professor, lá no primeiro ano você deve ter estudado uma tal de hibridização, que é o rearranjo de orbitais atômicos, certo? Para fazerem ligações químicas de uma maneira mais estável. Eu não vou entrar muito nessa seara, eu vou te passar um macete caso caia no exercício, para você não esquecer mais. Eu vou colocar aqui e você vai associar com o exercício de química quando você encontrar. Rapidinho você vai entender aqui. Segura! Vem! Professor, presta atenção aqui. Esse carbono só com ligações simples é chamado de carbono hibridizado sp3. Esse carbono com uma dupla é chamado carbono hibridizado sp2. Enquanto que esse carbono aqui com duas duplas ou o carbono com uma ligação tripla é chamado de carbono hibridizado sp. Tranquilo? Joia? Maravilha? Professor, como é que eu aprendo isso? Eu costumo dizer assim, gurizada, o negócio não é aprender, tem coisa que decora se você não vai para a química, tá? Eu sei que eu vou ser xingado aí por milhões de haters, mas foque yourselves lá. Presta bem atenção, pega o macete aqui, para você nunca mais esquecer sp2, sp3 e sp. Presta bem atenção. Pensa que o carbono vai fazer sempre quantas ligações? 4, estão elas aqui. Vamos imaginar que todas as ligações estão simples aqui, ó. Cada ligação é uma ligação simples. Maravilha, joia, bonitinho. Vou colocar aqui para você, olha só. Cada ligação simples, professor, mostra pra gente aqui que existe 3 entrâncias. Então, olha que lindo, eu vou tentar fazer uma arte para você aqui. SP, 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 SP1, SP2, SP3. Olha que lindo. P1, P2, P3. 4 ligações simples. Agora vamos lá, professor, usando a mesma sequência. Aqui eu tenho uma ligação dupla, então você pega aqui, em vez de 4 ligações simples, agora você tem uma dupla. Olha aqui que bonitinho. Ou seja, você vai ter 2 entrâncias, P1 e P2. Que maravilha, professor, olha aí. Se a gente usar o mesmo raciocínio lógico, o que nós vamos ter? 2 duplas ou uma tripla, certo? Por que a gente vai ter hibridização SP? Pega no macete. 4 ligações simples, P1, P2, P3. Olha só, se a gente fizer uma ligação duplas, 2 ligações duplas, olha só que a gente tem uma entrância, hibridização do tipo SP. Que maravilha! Em vez de 2 duplas, professor, a gente fizer uma ligação tripla, olha que maravilha, novamente somente uma entrância, e aí a gente tem SP novamente, beleza? Espero que tenham curtido aí o macete para a gente seguir em frente. Vamos falar de outra propriedade importante do carbono agora. E pessoal, uma outra propriedade muito importante do carbono que a gente precisa dizer, que cai nos livros, cai nos vestibulares, você precisa entender por que a química orgânica é tão importante, é a propriedade do carbono de formar cadeias. Como assim, professor? Eu vou mais ou menos te expandir um pouquinho lá na frente quando você entrar na faculdade. Se você for para uma área de farmácia, biologia, química, uma área biomédica, sabe, uma área da biologia, você vai descobrir que pesquisas na área de compostos orgânicos são muito maiores, tem muito mais dinheiro injetado do que pesquisas na área de compostos inorgânicos. Por quê? Por causa mais ou menos dessa propriedade do carbono aqui de formar cadeias. O que significa isso? O carbono ele pode ligar-se com outro carbono de maneiras N possíveis, formando
N compostos na química orgânica, certo? Essa propriedade do carbono de se ligar entre outros carbonos é a propriedade de formar cadeias, certo? Então essa propriedade do carbono de formar cadeias também vai aparecer no livro e nos exercícios. Aqui rapidamente eu coloquei para você duas cadeias de carbono, uma aqui que a gente tem chamada de cadeia aberta e normal, aqui uma outra cadeia que você pode perceber que é a cadeia fechada, mas no decorrer da teoria, no decorrer do conteúdo, você, aluno, vai precisar olhar e entender qual tipo de cadeia e o que está representado na cadeia carbônica, mais ou menos desse tipo aqui, como se a gente tivesse algo desse tipo. Vão te perguntar, que cadeia é essa? O que a gente tem aí? O que a gente pode fazer com ela, né? Cadeias, por exemplo, nesse tipo aqui pode aparecer, certo, professor? Então a gente a partir de agora sabe que o carbono pode fazer cadeias e já nós vamos a partir daqui passar a identificar essas cadeias de carbono, certo? Uma pergunta que vai surgir e vai ser a continuidade da nossa próxima aula, na sequência, é o seguinte: professor, na química orgânica nós vamos estudar só carbono? Claro que não, professor. Existem outros compostos que vão estar juntos com carbono na química orgânica e agora você vai ficar sabendo quais são eles. Fala galera, vamos dar sequência aqui com os principais ligantes do carbono. Então você passa agora a descobrir que o carbono não está sozinho na química orgânica. Apesar de que ele é o ator principal, ele é o protagonista na química orgânica, mas ele não está sozinho, certo? Quem está junto com o carbono na química orgânica? São três principais elementos. O primeiro é o H de hidrogênio, o segundo é o O de oxigênio e o terceiro é N de nitrogênio, certo? Você pode estar dizendo assim, professor, lá na biologia a gente vê o enxofre e o fósforo também. Correto, lá na biologia tem a turma do Chomps. Aqui na orgânica também a gente teria a turma do Chomps, mas como nós estamos com uma química orgânica introdutória, no momento nós vamos deixar o enxofre e o fósforo de lado. Beleza? Mas vale aqui a gente prestar atenção sobre algumas informações importantes. O hidrogênio, a gente coloca ele como da família 1A, tendo um elétron na camada de valência, e para seguir a regra do octeto, ele precisa de 8, ou no caso o hélio e o hidrogênio são exceções, precisam de apenas 2 elétrons na última camada, e por isso, para atingir esse segundo elétron, o hidrogênio precisa fazer uma ligação, está aqui a ligação dele. No caso, você deve estar falando assim, professor, eu estudei na química que o hidrogênio não tem família, né? Você não está errado. Essa questão de colocar o hidrogênio na família 1A é uma questão de a gente fazer uma aproximação para ficar de uma maneira lógica mnemônica, beleza? O que a gente sabe é que o hidrogênio ele é muito parecido com o Batman. Eles não têm família. Coringa curtiu essa piada. Pois bem, galera, na sequência a gente tem o oxigênio, que é da família 6A, e por estar na família 6A para seguir a regra do octeto, precisa ter mais 2 elétrons e por isso vai fazer 2 ligações. Essas 2 ligações elas podem aparecer de uma maneira dupla ou na forma de 2 ligações simples. De qualquer maneira, se o oxigênio aparecer assim ou assim, ele vai estar seguindo a regra do octeto fazendo 8 ligações. Beleza? Antes de a gente finalizar, a gente não pode esquecer do nitrogênio, que está aqui, o nitrogênio, nitrogênio e nitrogênio. Por que o nitrogênio aparece dessas 3 formas, professor? Porque o nitrogênio é da família 5A. Se ele é da família 5A, professor, ele vai ter 5 elétrons na camada de valência. Isso você lembra lá de tabela periódica, família do nitrogênio, tá ok? E por estar na família 5A, 5 elétrons na camada de valência, ele vai precisar de mais 3 para atingir a regra do octeto. Por isso ele vai fazer essas ligações, essas 3 ligações, de uma maneira tripla, todas elas em conjunto, uma dupla ou uma simples, uma dupla e uma simples, ou todas elas de maneira o quê, professor? Aqui embaixo, todas elas de maneira simples. Beleza, galera? Então aqui você acabou de aprender quem são os principais ligantes de carbono na química orgânica. E desse lado de cá, eu trago para você aqui alguns pequenos exemplos de representação, meio que para você entender. Nesse primeiro aqui a gente tem um carbono com 1, 2, 3, 4 hidrogênios. Cada carbono aqui vai fazer 4 ligações, beleza? E se a gente tem aqui C1, CH1, H2, H3, H4, essa fórmula aqui, professor, pode ser representada por CH4. Beleza? Enquanto que aqui a gente tem um carbono ligado a 1, 2, 3 hidrogênios. E você fala, professor, o carbono precisa fazer 4 ligações. Então tem mais uma ligação com o nitrogênio. E o nitrogênio que faz 3 ligações, está fazendo 1, 2, 3 ligações. Está todo mundo lindo. A gente põe aqui CH5N.
Não entendeu? Só contar aqui, professor. C, 1, 2, 3, 4, 5 hidrogênios e o nitrogênio aqui. Agora você não erra mais, beleza? Por fim, aqui na mesma sequência lógica, a gente tem o carbono aqui, olha só, fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. Eu não sei se você lembra disso, enquanto que esse oxigênio aqui está fazendo 1, 2 ligações e esse oxigênio aqui também está fazendo o quê? 2 ligações. Se a gente for somar tudo isso aqui, o que a gente vai ter? CH2O2. Beleza, professor? H2, 2 oxigênios aqui. Beleza? Isso aqui é o gás metano, galera. Muita atenção, porque esse gás aqui, ele cai no Enem, viu? Esse exercício aqui, esse gás aqui já caiu num exercício de vaquinhas, onde as duas vaquinhas lá estão conversando sobre a questão do peido. Eu vou colocar ela aqui do lado só para você lembrar. Então isso aqui, professor, sobre o metano é um tema recorrente do Enem, certo? A respeito do metano sobre esse exercício aqui. Esse composto aqui, professor, também é muito famoso dentro da química orgânica. Ele é classificado como um ácido, tá? Deixa eu só complementar para você aqui. Esse aqui é o metano, por isso que eu vou dar destaque para ele, porque ele cai nos exercícios, tá? Isso aqui é um ácido, conhecido como ácido fórmico, que é o ácido produzido pela formiguinha. Se você lembra do meme da formiguinha, do matou a formiguinha, significa que você é muito velho. Pois bem, professor, esse ácido fórmico é um dos ácidos também mais conhecidos dentro da química orgânica, então você já vai se familiarizando com ele aí, beleza? Joia? Maravilha? Professor, você deve estar preocupado. Professor, como é que você já sabe que o nome é metano, que é ácido? Fica tranquilo, segura na careca, fica de boa na lagoa, suave na nave. Com o passar das aulas você vai aprender de uma maneira muito tranquila nomenclatura e a classificação das funções orgânicas. Então não se preocupa, não despiroca, não perca os seus cabelos, nós vamos chegar lá, beleza? Essa é a segunda parte do nosso terceiro módulo de Química Orgânica e na sequência a gente volta com mais conceitos, trazendo a classificação do carbono e a classificação das cadeias carbônicas. Então segura! Fala, galerinha, agora nós vamos dar continuidade nos estudos de química orgânica, onde nós vamos pegar o protagonista, o carbono, e vamos passar a classificar esses carbonos. Cuidado você que está um pouquinho mais na frente aí, estudando por conta em casa, ou já começou a estudar e está meio perdido, e não sabe a diferença entre classificação do carbono e das cadeias carbônicas. Cuidado com isso aí. Uma coisa é o que nós vamos fazer agora, que é classificar o carbono. Mais para frente, junto com os ligantes do carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, nós vamos passar a classificar as cadeias de carbono. E isso é totalmente diferente, tem algumas pegadinhas no meio do caminho. Mas antes disso, para começar, vamos classificar o carbono. A primeira classificação que o carbono pode ter, muito tranquilo, isso aqui você vai entender da maneira muito fácil, é o carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Professor, o que é um carbono primário? Carbono primário é o carbono ligado tão apenas a um único carbono. Ao passo que carbono secundário seria um carbono que está ligado a 2 carbonos. Carbono terciário é o carbono que está ligado a 3 carbonos. E assim sucessivamente a gente teria o carbono quaternário, o carbono que está ligado em 4 carbonos. Se você não entendeu, apesar de muito fácil, aqui você segue a regra. Olha só. Nesse primeiro exemplo aqui, professor, nós temos esse carbono aqui que está ligado apenas a um carbono. Esse carbono aqui, ele é um carbono primário. Você pode estar me perguntando, professor, quem que são os outros ligantes do carbono? Não interessa, na verdade. Interessa saber que esse carbono está ligado a apenas um carbono. O restante não interessa, certo? Enquanto que esse carbono aqui também, por consequência, é classificado como primário. Aqui nós temos uma ligação dupla, mas observe, eu não sei se você lembra, o carbono sempre irá fazer 4 ligações. Professor, apesar de uma ligação dupla aqui, o carbono está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. E a pergunta é, esse carbono ele é primário, secundário, terciário ou quaternário? Tem gente que por causa da dupla vai achar que ele é secundário e não é assim. A pergunta é, quantos carbonos estão ligados nesse carbono? Apenas um. E, portanto, esse carbono ele é o quê? Primário. Por consequência, esse carbono aqui também é o quê? Primário. Tcharam! Maravilha. Olha a mesma sequência. Esse carbono aqui ele está fazendo uma ligação
tripla, ok? Mas continua fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. A questão é que esse carbono está ligado a apenas um carbono, ou seja, esse carbono aqui é primário e esse aqui também é primário. Aqui o jogo muda, prof. Aqui o jogo muda, fica ligado aqui no que o Careca vai te mostrar. Esse carbono aqui está ligado, professor, a 2 carbonos. Por consequência, esse carbono aqui ele vai ser o quê? Secundário. Ah, quais são os outros ligantes, professor? Aqui no momento não interessa, tá ok? Certo? Vale lembrar que esse carbono está ligado a um carbono só, ele é primário. Esse carbono está ligado a um carbono, ele é primário. E se a gente for usar essa sequência lógica, você tem aqui esse carbono, olha aqui, que está ligado a 1, 2, 3 carbonos. Por consequência, esse carbono aqui, ele é terciário. Enquanto que esse é primário, esse é primário e esse é primário. Oh! Professor, presta bem atenção e veja que todos os carbonos estão sempre fazendo 4 ligações. O carbono sempre irá fazer 4 ligações. O carbono sempre irá fazer 4 ligações. Esqueceu? O carbono sempre irá fazer 4 ligações. Na sequência aqui, professor, olha só, presta bem atenção. Aqui, a gente tem um carbono que por consequência é o quê? Quaternário. Por quê? Está ligado a 1, 2, 3, 4 carbonos. Enquanto que esse é primário, esse é primário, esse é primário, esse aqui é primário porque está ligado a um carbono só, mas esse carbono aqui, olha só, esse carbono aqui ele é secundário, certo? Professor, por que esse carbono é secundário? Porque ele está ligado a 1 e a 2 carbonos aqui, beleza? Professor, basicamente essa é uma classificação muito simples do carbono, ok? E que a gente tem que dar sequência porque o carbono pode ter uma segunda classificação de outra maneira, bem tranquilo, bem suave, que você vai aprender de uma maneira muito fácil. Segura! Vai lá, galera, vamos dar sequência nas nossas aulas aqui de Química Orgânica e nesse ponto aqui, nessa aula 1 ainda, professor, a gente tem o quê? A gente tem que classificar o carbono. A gente acabou de classificar o carbono como primário, secundário, terciário e quaternário, tá ok? Agora nós vamos pegar o mesmo carbono e vamos classificá-lo como carbono saturado ou como carbono insaturado. Tá aqui, professor, o carbono ele pode ser classificado como carbono saturado ou como carbono insaturado, beleza? Qual que é a diferença? E é muito simples, professor. O carbono saturado só vai apresentar ligação, o que, professor? Ligação simples. Enquanto que o carbono insaturado vai apresentar uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Beleza, é muito tranquilo, eu quero que você observe isso aqui e mate de vez esse problema no assunto para que a gente não caia no próximo tema, que é uma pegadinha. Observe aqui, nós temos novamente aqui alguns compostos. Nesse caso aqui eu coloquei além do carbono alguns ligantes de carbono para vocês se acostumando, e no primeiro caso aqui nós temos o etano. O que eu quero que você observe no etano aqui? Esse carbono está fazendo só ligação simples. Portanto, professor, esse carbono aqui a gente vai colocar SAT de saturado. A mesma coisa aqui, SAT de carbono saturado. Por que saturado? Porque só faz ligação simples. Saturado, só simples. Saturado, só simples. Saturado, só simples. Enquanto ao passo que eu olho aqui esse composto, professor, nós temos esse carbono que faz uma dupla. Pediu para parar, parou. Aqui, professor, nós temos uma dupla, então esse carbono aqui ele é insaturado. E esse carbono aqui, por consequência, é insaturado porque apareceu com uma dupla. Beleza? Professor, nesse caso aqui, observe, esse carbono só está fazendo ligação simples, 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 simples. Esse carbono ele é o quê? Saturado. Apesar de ter o oxigênio, só está fazendo simples. Enquanto que aqui, professor, simples, 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 esse carbono também é saturado. Observe, uma coisa é classificar primário, secundário, terciário e quaternário. Outra coisa é classificar o carbono como saturado ou como insaturado. Tá ok? Para finalizar, mais um exemplo aqui. Olha só, cuidado. Esse carbono aqui, professor, ele é insaturado. Beleza? Por quê? Porque esse carbono está fazendo uma ligação dupla com oxigênio. Maravilha? Tranquilo? Joia? Firmeza na represa? De boa na lagoa? E professor, você acabou de pegar mais um conceito importante sobre classificação carbônica. Beleza?
A partir de agora, nós vamos deixar de olhar só para o carbono e vamos passar a olhar para as cadeias carbônicas, interpretar as cadeias carbônicas e classificar essas cadeias carbônicas. Beleza? Tranquilo? Então segue o jogo. Avisa que na mesa 12 tem um cara de camisa preta. Não tira ela da cabeça. Fala galera, vamos dar sequência aqui agora. Nós vamos deixar de classificar só o carbono e vamos passar a classificar as cadeias formadas por carbono. Beleza? Rapidinho aqui para você meio que se situar, separei para você o conjunto que nós vamos fazer um bate-bola, rapidinho para você não se perder aqui. Nós temos cadeia que pode ser chamada de cadeia aberta ou cadeia fechada. Nós temos cadeias que podem ser saturadas ou cadeias insaturadas. Nós temos cadeias que são chamadas de cadeias normais ou linear, certo? Enquanto outras cadeias podem ser chamadas de ramificada. Temos também, professor, muita atenção aqui, nós temos a cadeia homogênea, que se contrapõe à cadeia heterogênea. E lá no fim, professor, não menos importante, nós temos cadeia alifática versus cadeia aromática. Parece muita coisa, né? Mas devagarzinho a gente vai chegar lá, você vai entender ponto a ponto, beleza? Coloquei alguns exemplos aqui para a gente começar. Professor, a primeira classificação que surge nas cadeias carbônicas, professor, é a cadeia que pode ser chamada entre cadeia aberta e cadeia fechada, certo? Isso aqui também pode aparecer com o seguinte nome, professor, cadeia aberta, chamada de cadeia acíclica, enquanto que cadeia fechada pode ser chamada de cadeia cíclica. Você meio que já está entendendo, né? Cíclica vem de ciclo, cadeia fechada. Enquanto que, professor, cadeia aberta viria de acíclica. Toda vez, professor, que você observar esse prefixo A aqui na química, esse prefixo A, assim como em alguns momentos na biologia, na física, ele tem um significado de não. Certo? Esse A ele tem significado de não. A acíclica significaria não fechado. Beleza? Professor, aqui acho que fica de uma maneira muito simples para você entender aqui, professor. Ó, uma cadeia que está aberta e aqui nós temos uma cadeia cíclica, uma cadeia que tem começo, meio e fim de ponta a ponta, certo? Professor, aqui enquanto que a gente tem uma cadeia que ela é linear. Tranquilo? Joia? Fácil até aí, eu acho que você não vai ter muito problema com isso. Você vai bater o olho naquela cadeia e você rapidamente vai saber se ela é aberta, acíclica, ou se ela é fechada, cíclica. Tranquilo? A gente já pega gancho, professor, a gente já pega gancho rapidinho e nós vamos falar também entre cadeia saturada e cadeia insaturada. A princípio isso é muito tranquilo, meio que você acabou de aprender no carbono. Veja, cadeia saturada, professor, você vai ter somente ligações, o quê? Simples, ok? Enquanto que na cadeia insaturada, professor, você tem que ter uma dupla, pelo menos uma dupla ou pelo menos uma ligação tripla, certo? A grande jogada é que essa dupla ou essa tripla, para ser insaturada, tem que estar entre carbonos. E já eu vou te mostrar uma pegadinha, beleza? Lá no final do conteúdo, presta bem atenção, professor. Olha aqui, vamos voltar aqui, ó. Nesse exemplo aqui, prof, veja, o carbono, além de apresentar uma cadeia aberta, só apresenta ligação simples, tá ok? Ou seja, aqui a gente tem uma cadeia que, além de ser uma cadeia aberta, é uma cadeia que é classificada como saturada. Maravilha! Professor, agora veja, aqui a gente tem uma cadeia que a gente acabou de aprender. Ela, além de ser uma cadeia fechada, ela também é uma cadeia o quê? Saturada, porque só vai apresentar ligações o quê? Simples. Professor, daria um exemplo de uma cadeia insaturada? Pois bem, o que seria um exemplo de uma cadeia saturada, professor? Olha só, se eu colocasse uma dupla ligação aqui, basta apenas uma dupla ligação aqui, ou em qualquer ponto da cadeia, para ela deixar de ser saturada, tcharam, e ela passa a ser o quê? Insaturada, certo? A mesma coisa aqui, professor. Se eu colocar uma dupla que seja em qualquer ponto, como eu estou fazendo aqui,
Olha lá, professor, essa cadeia deixa de ser saturada, atenção, muito tranquilo, né? E passa a ser uma cadeia o quê? Insaturada. Observe que em qualquer situação aqui, o carbono sempre irá fazer 4 ligações. O carbono sempre irá fazer 4 ligações. O carbono sempre irá fazer 4 ligações, nunca se esqueça disso, beleza? Professor, aqui é só de maneira preliminar. Vamos fazer as outras classificações e vamos dar sequência nas outras pegadinhas que vão surgir aqui à medida que a gente for caminhar, beleza? Segura! Vai lá, galera, vamos dar sequência. Você que está entrando nesse take aqui, só para você não ficar perdido no take anterior, eu tirei o conteúdo que estava nessa região, que era cadeia saturada, insaturada, cadeia normal versus ramificada, e joguei para cá, tá? Só para a gente dar continuidade, só para a gente acrescentar alguns conceitos adicionais para você não ficar perdido com outros exemplos que eu estou colocando aqui. Mas rapidinho, não se perde, olha só, nós vamos continuar aqui para você não se embananar com cadeia saturada versus cadeia insaturada, para você não cair numa pegadinha muito comum entre cadeia saturada e insaturada, que é essa aqui, galera, ó. Tô dando esse exemplo para você aqui, beleza? Vou passar pro lado de cá rapidão, olha só. Esse exemplo aqui é muito comum, olha só. Você tá olhando pro carbono e você fala, ó, tem uma dupla aqui. Eu aprendi que se o carbono tem uma dupla ou tem uma simples, ele é um carbono insaturado. Você tá certo. Esse carbono aqui, por fazer dupla, é sim um carbono insaturado. Maravilha! Professor, a grande pegadinha tá, se eu for classificar a cadeia e não o carbono, a pergunta é, essa cadeia, ela é saturada ou insaturada? Oh, professor, veja, para cadeia ser insaturada, tem que ter uma dupla ou uma tripla entre carbonos. E observe, professor, que essa dupla está entre um carbono e um oxigênio. Portanto, essa cadeia, além de ser uma cadeia aberta, que a gente já viu isso anteriormente, certo? É uma cadeia, atenção, saturada. Por quê, professor? Porque a dupla não está entre carbonos. A tripla não está entre carbonos. E para ser insaturada, dupla ou tripla entre carbonos. Agora sim, o carbono, se eu for analisar só o carbono, aí sim, esse é um carbono insaturado. Beleza? Tranquilo? Joia? Maravilha. Pega na sequência, se a gente for continuar classificando aqui entre saturada e insaturada, a gente tem aqui, olha só, agora sim, uma dupla entre carbonos e, portanto, essa cadeia, além de ser uma cadeia aberta, também por causa dessa dupla vai ser uma cadeia insaturada. Maravilha! A mesma coisa a gente pode usar aqui, ó, professor. Como você tem uma dupla aqui entre carbonos, essa dupla indica que a cadeia, além de ser uma cadeia aberta, por causa dessa dupla aqui, ela também, entre carbonos, é uma cadeia insaturada. Maravilha. Beleza? Para não perder o rumo, para não perder a sequência, professor, rapidinho a gente tem mais uma classificação aqui muito tranquila. Cadeia normal, que também é chamada de cadeia linear, e cadeia ramificada. Galera, se você está estudando de uma maneira mais avançada lá na frente, eu não vou falar aqui sobre numeração da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. O que eu quero que você entenda é a classificação. Se a cadeia ela seguir uma linearidade, professor, ela é chamada de cadeia normal. Essa linearidade pode ocorrer também em cadeias fechadas, em cadeias cíclicas. Você tem que bater o olho na cadeia carbônica e entender se ela está de uma maneira linear ou se ela tem ramos. Porque se ela apontar ramos que sejam de carbono, essa cadeia passa a ser chamada de cadeia ramificada. E aqui, professor, eu coloquei para você um exemplo bem tranquilo que depois nós vamos aprofundando nos exemplos. Olha que bem tranquilo aqui, professor. Essa cadeia aqui, professor, ela segue uma linearidade, certo? Essa cadeia aqui, professor, apesar de que ela tem uma ponta de oxigênio, essa ponta não conta. Na ponta não conta, eu costumo dizer para os meus alunos, com oxigênio e nitrogênio. Nitrogênio e oxigênio na ponta não conta. Nitrogênio e oxigênio na ponta não conta. Nitrogênio e oxigênio na ponta não conta. Parece que agora você nunca mais vai esquecer, não é verdade? Professor, o que eu quero que você observe aqui, se a gente olhar só para os carbonos, professor, existe de certa maneira uma linearidade. Se olhar só para os carbonos,
de certa maneira, existe uma linearidade. Mas olha bem, se eu olhar para esse exemplo aqui, professor, você pode perceber que aqui tende a ter uma linearidade que é quebrada, professor, por essa ramificação aqui. Portanto, professor, de uma maneira muito tranquila, é bater o olho e entender, você tem as chamadas cadeias normais ou lineares, cadeia normal, enquanto que aqui, por causa desse ramo, você vai ter uma cadeia ramificada. Poderei dar mais um exemplo para você rapidinho, seria nesse sentido aqui você acabou de ver, olha só. A gente viu anteriormente esse exemplo aqui com carbono. Olha só, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Veja, professor, essa cadeia, apesar de ser uma cadeia fechada, o professor escreveu porco aqui, apesar de ser uma cadeia fechada, é porque eu estou escrevendo de trás para frente, apesar de ser uma cadeia fechada, professor, ela é uma cadeia que tem começo, meio e fim. Ela segue uma linearidade, uma cadeia dita como uma cadeia normal, certo? Posso dar alguns outros exemplos para você, professor. A gente poderia ter algo desse tipo aqui, ó. Vou fazer paralelo para você aqui, ó. Veja, nesse caso aqui, professor, deixa eu mostrar para você desse lado aqui melhorzinho. Veja que nesse caso, apesar de ter uma linearidade, essa ponta aqui de carbono, ela se destaca. Ela se destaca apresentando um ramo. Essa cadeia aqui, professor, além de ser fechada, professor, é uma cadeia que por causa desse CH3 aqui, é uma cadeia ramificada. Beleza? Tranquilo? Joia? Maravilha? Vamos partir para as últimas classificações de carbono? Não acabou ainda não. A gente falta falar de cadeia homo e hétero e falta a gente falar de cadeia alifática e aromática. Segura aí! Professor, vamos dar sequência aqui com mais uma classificação de cadeia carbônica. Agora, se a gente pegar a sequência aqui, a gente tem cadeia homogênea versus cadeia heterogênea. Professor, presta bem atenção aqui. Toda vez que eu tenho um prefixo homo, que você aprendeu inclusive lá na química do primeiro ano, né? Questão de mistura homogênea e heterogênea, né? Você tinha essa situação. O que é homo? Homo vem de mesmo, certo? O que seria uma cadeia homogênea dentro da química orgânica? Professor, uma cadeia homogênea dentro da química orgânica nada mais é uma cadeia composta apenas de carbono entre carbono. Como assim, professor? É uma cadeia onde você vai olhar entre os carbonos apenas carbonos, certo? Entre os carbonos você só vai ver carbono. Diferentemente de uma cadeia que tem um prefixo hétero. Hétero vem do quê? De diferente. Uma cadeia heterogênea, professor, é uma cadeia que vai ter algo diferente de carbono entre carbonos. Entre carbonos. Então, professor, uma cadeia heterogênea, uma cadeia que vai apresentar, por exemplo, nitrogênio ou nitrogênio ou oxigênio. Detalhe aqui. Entre carbonos. Então segue o exemplo aqui, professor. Rapidinho segue o exemplo aqui. Olha só. Aqui, você está vendo alguma coisa diferente de carbono? Não, né? Você está vendo nitrogênio e oxigênio? Não, né? Então, muito tranquilo. Essa cadeia aqui é uma cadeia homogênea. Certo? Professor, é uma cadeia aberta também? Claro! É uma cadeia que também pode ser classificada como cadeia aberta. É uma cadeia saturada, professor, porque só tem ligação simples? Também uma cadeia saturada. Você já está entendendo, olha aí que maravilha, né? Professor, e além disso, essa cadeia aqui também pode ser classificada como uma cadeia homogênea, saturada, aberta, e uma cadeia também o quê? Normal. Que lindo! Agora observe. Nesse caso aqui, você está vendo um elemento diferente de carbono entre carbonos? Claro que você está vendo. Esse elemento aqui é o oxigênio. Esse oxigênio, professor, difere do carbono e está entre carbonos. Portanto, essa cadeia aqui, além de ser uma cadeia aberta, é uma cadeia classificada como heterogênea.
Que maravilha! Professor, não obstante, a gente tem esse exemplo aqui e eu peço para você tomar muito cuidado. Muito cuidado. Lembra que eu já falei para você? Oxigênio e nitrogênio na ponta não conta. Na ponta não conta. O que você tem aqui? 2 carbonos. Você tem algo diferente de carbonos? Claro que tem o oxigênio e hidrogênio, certo? Maravilha. Mas eles estão entre os carbonos ou eles estão na ponta? Na ponta, professor. E na ponta não conta. Essa cadeia aqui, por não ter o oxigênio entre carbonos, é uma cadeia homogênea. É uma cadeia homogênea, prof. Vou aproveitar esse exemplo aqui para você para trazer uma informação muito importante. Esse grupamento aqui, oxigênio com hidrogênio, é um grupamento muito importante. Esse grupamento aqui, professor, é chamado de hidroxila. E ele é tão importante, professor, que ele vai ser tema recorrente em vários pontos da nossa química orgânica. Então, hashtag fique esperto, oxigênio com hidrogênio, hidroxila. Certo? Maravilha. Vamos seguir os exemplos aqui, professor, olha só. Aqui você tem uma cadeia fechada. Tranquilo até aí, né, professor? Eu aprendi que isso aqui é uma cadeia fechada. Maravilha. Agora observe, você tem aqui, professor, um oxigênio e hidrogênio, que também é chamado de hidroxila. Então vamos lá, professor, só para você não se perder, essa hidroxila aqui nessa ponta da cadeia fechada não é ramificação. Na ponta não conta. Para ser ramificação tem que ser entre carbonos ou, melhor dizendo, para ser ramificação tem que ser de carbono. E aqui essa hidroxila é oxigênio e hidrogênio. Na ponta não conta, lembre-se disso. Mas observe, isso aqui dá a entender para alguns alunos que seria uma cadeia heterogênea, porque tem algo diferente de carbono na cadeia carbônica, mas você precisa lembrar que tem que estar entre carbonos e novamente na ponta não conta. Portanto, essa cadeia, além de ser uma cadeia fechada, vai ser uma cadeia homogênea. Ah, professor, maravilha, agora eu estou entendendo. Ô, Glória, agora vai. Professor, olha só, nesse caso aqui fica mais fácil de você entender que você tem o nitrogênio e esse nitrogênio está entre carbonos. Se tem algo diferente de carbono entre carbonos, aí sim essa cadeia ela é o quê? É heterogênea. Maravilha. Enquanto aqui, professor, a mesma pegadinha para você não se perder. Olha só, a gente tem o nitrogênio, que faz sempre 3 ligações. Tá aqui 1, 2, 3, mas observe, ele que é diferente de carbono, tá entre os carbonos? Não, ele tá na ponta. E você aprendeu que na ponta não conta, professor. Logo, essa cadeia é uma cadeia homogênea. Que maravilha, professor. Maravilha. Professor, olha só. Nós estamos quase terminando a classificação das cadeias carbônicas. Fica faltando apenas uma classificação, que é a cadeia alifática entre cadeia aromática. E não por coincidência, essa classificação vai ser deixada para depois, quando a gente for falar de um grupo muito especial, de um elemento muito especial, chamado de benzeno. Então, não por acaso, nós vamos deixar essa classificação para depois, beleza? Você já tem muita informação e a partir de agora nós vamos fazer alguns exercícios da sua apostila. Exercícios esses, alguns que vão ser resolvidos no quadro e alguns exercícios que vão ser resolvidos de maneira manual, filmando para você a nossa resolução. Fora isso, você vai receber a nossa lista complementar por fora aí, beleza? Galera, eu quero que vocês curtam, eu quero que vocês sigam lá no Careca Show da Química, beleza? Incentivando a gente a produzir mais vídeos e principalmente muita zoeira sertaneja dentro da química. Maravilha! Se você não gostou, como bom hater, vai lá e xinga tranquilo, normal, beleza? E vai lá, não esquece da gente, Careca Show da Química. E antes que eu me esqueça, já até tiro o microfone aqui, já ia me esquecendo. No final desse vídeo tem um mapa mental, então aproveita, dá um print nele, cola aí no seu caderno e usa ele com o maior carinho para você ter as suas anotações de química de maneira resumida. Galera, valeu. Se curtiu, segue lá no Insta Careca Show da Química, segue lá no Twitter Careca Show da Química, lá no Face você pode seguir. Não, no Face você não pode seguir, só tem gente velha lá. É isso aí, agradecendo. Vamos lá, galera, Careca Show da Química. Valeu! Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém!